Pessoal, então, essa aula tem a ver com o material que nós temos pedido a vocês para lerem lá no AVA, o prontuário orientado por problemas e evidências. A partir desse ponto, vocês, no curso, passa a ser um modelo, né, usado para o acompanhamento dos casos, para que vocês farão daqui por diante. E a gente tem isso porque nós reconhecemos com a experiência ao longo do tempo desse modelo de prontuário que ele é importante não só para a parte assistencial, mas ele é importante para a parte de ensino, né? Ativar o desenvolvimento do raciocínio clínico do estudante, do médico residente, e é o prontuário nosso para usar para a vida inteira, quer ele seja um prontuário impresso, quer ele seja um prontuário computadorizado, e que ele se presta muito bem para o desenvolvimento desses prontuários, mas em que você utiliza o computador. Então, o prontuário orientado por problemas, ele vem sendo aprimorado ao longo do tempo, até pelo seu criador, que faleceu há pouco tempo, mas ele foi um grande idealizador do prontuário, desde a sua concepção lá inicial, até tornar esse prontuário um prontuário computadorizado, né? Que foi o Lawrence Weed, né? Que é um indivíduo assim que ele revolucionou a medicina com seu modelo de prontuário, né? Vários colocavam que ele deveria ser em medicina um prêmio Nobel por isso, porque esse modelo ele se torna em várias locais, principalmente Estados Unidos, Canadá, como o modelo básico de prontuário usados, né, principalmente em termos de educação médica. Então, pela sua importância, o Lawrence Weed tem sido um dos pesquisadores e professores mais contemplados, né, desde que ele lançou esse prontuário nessa publicação original do New England of Medicine. Então, o prontuário que ele colocou chamava Problem Oriented Recording. Mas ele tem sido, durante esse tempo, inclusive a gente adota esse nome aqui, Prontuário Orientado por Problemas e Evidências, para destacar a importância da evidência clínica e científica na definição da lista de problemas e do manejo desse prontuário. Então, a gente até às vezes fala assim, o POP, cadê o POP, isso e tal, né, na enfermaria, e as pessoas já entendem que a gente está falando do modelo do prontuário orientado por problemas e evidências, né? Um ponto básico do prontuário problema é o conceito de problema. Ele vem muito com essa ideia do prontuário desorganizado, sem saber por que o indivíduo chama aquela doença de tal, como se tivesse fechado um diagnóstico, tal, e se realmente tem um nível de certeza, se não tem um nível de certeza para essa definição. Tá? Então, definir o que é problema como o nível de certeza, né, em contraste com o que seria uma suspeita diagnóstica ou com a probabilidade diagnóstica. E uma lista de problemas, para ela ser importante, ela não pode ser qualquer coisa, entrar na lista de problemas, uma lista de problemas imensa, mas aquelas coisas que realmente se vê como eles são relevantes na definição ou no encaminhamento de um diagnóstico, quando o próprio problema já não é o diagnóstico, né? Quando o diagnóstico já é o problema, porque se o diagnóstico é um diagnóstico de certeza, você define com o problema, então esse ponto da certeza, da relevância para uma condução de diagnóstico, de possíveis complicações que pode estar no paciente com esse determinado problema, né, com relação a pontos relacionados com decisões de tratamento. Então, ele está relacionado muito com a questão operacional, quando a gente destaca alguma coisa na lista de problemas. Então, vamos começar o seguinte, vou botar aqui um caso aqui, uma situação, isso é uma representação de problema. Quando a gente fala aqui representação de problema, a gente está colocando como se fosse aqui um primeiro resumo, um simples resumo de um caso que a gente cita em uma sentença, por exemplo, assim, desse tipo, né, representação do problema, que do ponto de vista de educação médica, em termos de raciocínio clínico, é considerado importante a gente ensinar o estudante a pegar os pontos realmente básicos para começar a trabalhar com a questão
diagnóstica, né? E eu digo para vocês o seguinte, que essa representação do problema, como a gente está vendo um caso, interrogando, história, exame físico, etc., na verdade, na nossa mente, a cada instante nós estamos fazendo uma representação de problema, porque nós temos determinadas informações, existe crescimento dessas informações à medida que a gente questiona, pergunta ao paciente, que pega as outras informações, que examina, vê os dados do exame físico, que vê exames complementares. Essa representação do problema vai sendo acrescida de dados, mas ela não deixa de ser colocada de uma forma sucinta, tipo uma sentença, por exemplo, certo? Então, aqui a gente começa com essa representação do problema de um homem de meia idade, apresentando início recente de edema generalizado e hipertensão arterial, tirou várias determinações de pressão arterial. A gente está até colocando aqui início recente, porque se estou dizendo que é de início recente, eu tenho levando em consideração se esse indivíduo conhecia a pressão arterial dele anterior e agora, nesse período de 2 meses, essa pressão arterial dele começou a subir, não é? Então, aqui, então, com esses dados que tem aqui na representação do problema, se eu for colocar os problemas, por exemplo, tipo uma lista, um seria esse edema generalizado desse paciente, né? Não tem outro dado, a não ser o edema em si, para eu definir com certeza qual é a causa desse edema, né? Pelo menos nesse ponto aqui. E essa hipertensão arterial do indivíduo aqui, que a gente está atribuindo por esse dado de que anteriormente a pressão dele era normal, a gente vai pensar que essa hipertensão arterial seja recente, mas não vou colocar a hipertensão arterial aqui no problema como recente, quer dizer, não tenho essa absoluta certeza aí. Então, a representação do problema aqui cresceu, porque tem aqui dizendo que é um homem de meia idade, apresentando início recente de edema generalizado, hipertensão arterial, acompanhados de intensa proteinúria, 10 gramas nas 24 horas, né? Muita proteinúria, está acima de 3 gramas em 24 horas, hipoalbuminêmico, uma albumina sérica bem baixa, 1 grama por decilitro, com sedimento urinário rico em cilindros e hialinos e negativo para hemácias, né? Tem ureia e creatinina normais. Então, o que é que eu posso agora, como é que vai crescer essa lista de problemas? Crescer, quer dizer, a crescer em definir níveis mais altos, né? Uma, que essa situação anterior, que era edema generalizado, esse problema 1 agora pode se chamar de síndrome nefrótica. Porque eu tenho aqui dizendo que eu tenho apenas doente com edema generalizado, mas esse paciente tem uma proteinúria intensa a nível nefrótico e está hipoalbuminêmico. Então, síndrome nefrótica é o mesmo problema 1, definido como definido anteriormente, basicamente como um edema generalizado, ou uma síndrome edematosa, né, generalizada, qualquer uma dessas aí estaria definindo adequadamente esse problema. E 2, a hipertensão arterial desse indivíduo, né? Então, seriam os 2 problemas. Imaginar de que você está pensando em termos de possibilidade diagnóstica. Então, você vai raciocinar com os dados obtidos, né, e sintetizou isso na representação do problema. Você tem a síndrome nefrótica, aí eu já analiso o seguinte, bom, um paciente com síndrome nefrótica, que tem um sedimento urinário rico em cilindros hialinos, e está negativo em hemácia. Poderia ser rico em cilindros hialinos e pobre em hemácia. Tem algumas hemácias, mas para deixar claro aqui, ele não tinha assim hemácia de uma forma importante, mas muitos cilindros hialinos. Quer dizer, cilindros hialinos, ele é visto até em indivíduos em pouca quantidade, indivíduos normais, que ele vê daquela proteína de Dan Housford, mas numa situação de uma proteinúria intensa, você pode ter muitos cilindros hialinos, ele pode estar rico em cilindros hialinos, né? Mas só cilindro hialino, quer dizer, não tem hemácia, porque é um leucócito, não tem cilindro hemático, não tem cilindro leucocitário, quer dizer, não tem, basicamente, cilindros hialinos. Então, isso vai me ajudar em termos das possibilidades diagnósticas desse indivíduo com síndrome nefrótica. Então, eu começo a pensar, na prática, se eu tivesse aqui uma criança e também não está afastada dessa possibilidade, você poderia pensar até em lesão mínima. Lesão mínima pode dar um sedimento urinário, basicamente, que a gente chama de cilindro urinário nefrótico. Cilindro urinário com cilindros hialinos, às vezes tem células, mas pobre em hemácias e leucócitos, né? Então, outras situações que pode dar um sedimento urinário nefrótico seria essas que estão colocadas aqui, uma glomerulosclerose segmentar e focal,
uma glomerulonefrite membranosa, e não esqueceria a possibilidade também de lesão mínima, mas estou colocando como uma coisa menor, por duas razões. Primeiro, ele tem 45 anos de idade, não afasta, mas também tem uma pressão um pouco mais elevada. Pode acontecer em lesão mínima, não está afastado, mas fica com uma possibilidade a ser afastada, caso essas sejam afastadas, e normalmente o paciente desse vai fazer biópsia renal, e o diagnóstico pode ser estabelecido com a biópsia renal. E a hipertensão arterial, eu coloquei basicamente possibilidade de hipertensão secundária a essa doença glomerular, por duas razões. Primeiro, está dizendo que ela é nova, mas mesmo dizendo, sem saber que ela é nova, a hipertensão arterial primária é uma situação que você tem que afastar, no caso aqui, a causa secundária. Mas, no caso aqui, quando o paciente já tem uma causa que pode ser a causa da hipertensão arterial, né, já que a hipertensão primária é definida na ausência de situações que possam levar a causas secundárias, fica difícil aqui você simplesmente afirmar que essa hipertensão é uma hipertensão primária. Se esse paciente evoluir, assim, for uma doença glomerular que possa se resolver, tudo está normal e ele continua hipertenso, aumenta essa possibilidade de hipertensão primária, né? E que não seja hipertensão secundária. Mas, no caso aqui, a única coisa que eu posso, no indivíduo com uma doença, tudo indicando que tem uma doença glomerular, a minha possibilidade é que essa hipertensão arterial seja uma hipertensão secundária a essa doença glomerular, cujo diagnóstico dessa doença glomerular ainda não está estabelecido com esses dados que aqui estão presentes. Na evolução, esse paciente sendo biopsiado, imaginar que aqui apenas está representado um glomérulo, mas o patologista avalia, e quando tem uma biópsia que pega uma boa população de glomérulos, é importante também para o patologista avaliar. Então, imaginar que aqui é uma situação que essas alterações estão em menos de 50% dos glomérulos, portanto, isso significa que ela é focal, né, que ela não pega uma grande população de glomérulos, mas dentro do glomérulo, ela é segmentar, ela pega parte do segmento do glomérulo, e aqui o que você está vendo é uma área segmentar de intensa esclerose, né, com colapso, né? Você vê com esses capilares, eles estão colapsados aí nessa área de esclerose, tem esse material hialino aqui. Então, o patologista aqui dá um diagnóstico de uma glomerulosclerose segmentar e focal. Então, agora, o problema 1, então você está vendo, o problema 1 começou com edema, uma síndrome edematosa, um edema generalizado, mas o problema 1 você pode agora chamar, depois você pode de síndrome nefrótica apenas, mas aqui você pode chamar de síndrome nefrótica por glomerulosclerose segmentar e focal, ou glomerulosclerose segmentar e focal com síndrome nefrótica, né? Mas você já tem aqui já uma definição do diagnóstico, né? Do diagnóstico a esse nível, e aí você poderia ficar sem possibilidade diagnóstica para esse caso, mais. Então, e o segundo seria a hipertensão arterial. A hipertensão arterial seria, no caso, secundária à glomerulosclerose segmentar e focal, né, que foi diagnosticada através da biópsia. Então, aqui tem uma situação semelhante à anterior, né, que foi também um homem de meia idade, apresentando no início recente de edema generalizado, hipertensão arterial, acompanhado de intensa proteinúria, uma proteinúria menor, mas uma proteinúria nefrótica, de qualquer forma, né, está acima de 3 gramas em 24 horas, hipominemia, né, então está claro que ele tem síndrome nefrótica, está claro que ele tem hipertensão arterial, né. Agora, esse paciente, além disso, está aqui colocado, o outro estava com ureia e creatininas normais, ureia e creatinina normal, aqui tem a ureia de 80, a creatina de 2 miligramas por decilitro, estão aumentados, então aqui entraria um outro problema, que seria a insuficiência renal, tá certo? Você não vai ter certeza, não vai colocar se a insuficiência renal é crônica ou aguda, porque os dados não lhe permitem. Vou imaginar, na evolução do indivíduo,
Está fora aqui. Que você, na biópsia renal, mostrasse isso aí, né? Você está vendo que a biópsia tem aspectos diferentes da anterior, né? Aqui tem, no slide 1 está mostrado uma proliferação celular importante, uma expansão do mesanjo, né? E o lumen capilar reduzido, né? E espessamento da membrana basal, tá? Tá aqui, dá para ver, espessamento de membrana basal. Aqui nos dois está bem claro esse espessamento da membrana basal, que na verdade é uma membrana basal de duplo contorno, representando uma interposição do mesanjo com a membrana basal. Isso aí dá o diagnóstico de uma glomerulonefrite membrana proliferativa, né, ou mesanjo capilar, né? Então, aqui você tinha colocado como possibilidade diagnóstica, nesse caso, uma membrana proliferativa, diferente do outro paciente, porque foi colocado esclerocomelar focal, que o sedimento urinário é um sedimento urinário mais nefrótico, não tinha hemácias, né? Aqui você tem leucócitos e hemácias, né? E a hipertensão arterial, obviamente, você pode, o pensamento aqui forte, mas é possibilidade diagnóstica que ela seja secundária, doença glomerular, e a insuficiência renal, você não pode garantir, embora esse paciente tenha uma doença glomerular, que essa insuficiência renal seja totalmente secundária à doença glomerular em si, mas é um paciente que está com síndrome nefrótica, ele está com espaço intravascular que pode estar reduzido, né, pela passagem de líquido de plasma para intestício. Esses pacientes podem fazer insuficiência renal funcional também, né? Até colocado aqui que ele tem um aumento predominante de ureia, que é de creatinina, isso é uma coisa que a gente serve no nosso raciocínio dessa possibilidade que ele possa ter. Muitas vezes o indivíduo tem uma síndrome nefrótica, às vezes pode ser por lesão mínima dá muito isso, às vezes você, como aquele paciente anterior que foi colocado lá, se ele tivesse lesão mínima, 10 gramas, por exemplo, de proteinúria, uma hipovolemia muito intensa, às vezes ele pode fazer uma insuficiência renal puramente funcional. Né? Se melhora assim, o quadro assim, nefrótica, se o doente toma corticóide e tal, melhora, ele pode melhorar ou sair da insuficiência renal, que era basicamente funcional. Então, a gente não pode ter certeza absoluta, embora a própria glomerulonefrite membrana proliferativa possa ser a razão disso aí. Então, aí você está aqui, então, depois dessa biópsia aqui, né, voltando aqui à biópsia, fez o diagnóstico de glomerulonefrite mesanjo capilar ou membrana proliferativa, então você fechou aqui glomerulonefrite membrana proliferativa com síndrome nefrótica, então fechou um problema aqui. A hipertensão arterial continua com suspeita diagnóstica mais forte que seja secundária à glomerulopatia, e a insuficiência renal pode ser secundária à glomerulopatia ou funcional. Então, alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, daqui por diante eu vou usar os dados que estão lá no manual, né? Eu gostaria que vocês lessem o manual, tirassem as dúvidas. Eu tenho usado isso nos meus grupos de aulas virtuais, dos grupos menores, né? O modelo de prontuário com eles, com os estudantes, para que realmente fortaleça esse raciocínio e que, na prática, com os pacientes, eles passem a usar esse modelo de prontuário. Ok? Deixa eu ver se alguém está tentando entrar. Deixa eu ver. Okay. Então, pessoal. Bom, então, lá no nosso manual, né, a gente usa um caso clínico, né, para servir de exemplo. Os casos podem ser qualquer um desses casos que nós discutimos anteriormente, também os casos de síndrome nefrótica, para servir de exemplo também, tá certo? Então, todos aqueles casos de síndrome nefrótica ali, vocês podem pensar dentro do contexto similar. Então, o que foi colocado, eu não vou ler todo aqui para vocês, né? Foi um paciente jovem, de 25 anos de idade, veio do interior, e que ele chegava aqui com uma febre de longa duração, já trazia, e que referia que essa febre vinha presente, que o estado dele vinha, a história dava uma ideia de que o estado geral vinha caindo, perdendo peso, né?
mas ele negou algumas coisas, viu? Não teve episódio de sangramento, não teve tosse, diarreia. Lá no interior ele fez alguns exames, o leucograma dele ser basicamente nos níveis normais, então esse é um dado que vocês vão ver, embora negativo, mas um dado importante para o raciocínio clínico. Hemoglobina bem baixa, de 8 gramas por decilitro, tinha uma creatinina elevada, né? Tanto a ureia quanto a creatinina. Na história pregressa, ele fez uma cirurgia para correção de hérnia umbilical. É um problema que não pode ser esquecido, né? Se ele teve uma cirurgia de hérnia. E o que chamava a atenção do exame físico, já tinha a questão da hemoglobina muito baixa, ele estava anêmico, né? E apresentava alguns dados, assim, tipo um sopro, que você poderia atribuir essa própria anemia, que era tão intensa desse indivíduo, o fígado dele bem grande, um baço muito grande, uma hepatosplenomegalia muito importante. Então, é o seguinte, a gente observa isso, né, nos estudantes que a gente ensina, né? Quando a gente fala uma lista de problemas, normalmente os estudantes, de modo geral, fazem uma lista de problemas muito grande, imensa, etc., né? Normalmente essa lista de problemas vai servir mais até para atrapalhar ao longo do tempo do que realmente ajudar. E as pessoas tendem a fazer essa lista de problemas imensa e toda hora mudar, bota uma ordem diferente de problemas, bota numeração diferente de problemas, de forma que a gente chama atenção tanto do prontuário para o problema como uma coisa para ajudar no encaminhamento, mas dependendo da forma como ele é feito, pode ser que essa ajuda não seja muito grande. Então, a tendência que o estudante tem realmente, assim, pelo menos os que não passaram por a gente, que tem grande empenho no raciocínio dessa forma, e os estudantes saber lidar com o prontuário de problema, de modo geral, a gente vê isso, chega até o próprio interno, e vejo que ele tem dificuldade em fazer uma boa lista de problemas. De forma que uma das coisas que, então, eu coloco para vocês é o seguinte: vocês pensem o que seria um sumário de dados básicos. Ele não é necessariamente ainda a lista de problemas, né? No passado até, mas hoje a gente faz menos, mas eu acho que a gente tem que é importante a gente ter um sumário, um resumo. A gente tinha muito assim, um resumo do caso, fazer um resumo do caso, escrevia um resumo do caso. O resumo do caso é tipo o sumário de dados básicos, né? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, você poderia pensar, não é a lista de problemas ainda, mas é um sumário de dados. Pode ter dados positivos e negativos, porque tem dados negativos que são importantes. Então, é um homem de 25 anos que tem história de febre, perdeu peso, banhos em rio, cirurgia para correção de hérnia umbilical, o aspecto dele de doença crônica, a pressão arterial de 100 por 80, e quando ele levantava, caía a pressão arterial, tinha essa questão da hipotensão postural, mas ele não apresentava edemas, não tinha icterícia, dado negativo importante, ele não tinha icterícia, doente hepatosplênico, mas não tinha icterícia, não tinha telangiectasia, tinha esse sopro mesosistólico, grau 2 e 6, não era num foco específico, mas olhava em foco mitral e pulmonar, tanto que se fez ECDE, que poderia ser da anemia, um sopro discreto, com mais de um foco, uma hepatosplenomegalia volumosa, a ausência de sinais de ascite, já vem outro dado negativo, importante. Não tem alterações neurológicas, vem outro dado importante, principalmente quando você está pensando que o doente pode ser um hepatopata, pode ter, mas ele não tinha alteração de consciência, ele não tinha asterixes, o leucograma estava normal, a hemoglobina 8 gramas, a creatinina de 3,5, e sumário de urina mostrava essas alterações de proteína de 2 cruzes, 12 leucócitos, 7 hemácias por campo. Então, esse sumário de dados básicos, você poderia já pensar algumas coisas que você sentisse que, olha, isso aí é importante, ou para o encaminhamento diagnóstico, se ele ainda não tem diagnóstico, ou para um encaminhamento do que deve entrar nas nossas preocupações em termos de educação do paciente, educação da família, ou pode ser um problema importante do ponto de vista de decisão de tratamento e tal. Então, tem aqui a febre, você pensou aqui, né? Eu coloquei com cores diferentes, o que poderia ser são problemas ativos, e esse problema aqui seria um problema que vai caminhar para inativo resolvido na lista. Eu coloquei aqui em azul, né? Então, peguei a febre, essa hepatomegalia volumosa, anemia, essa hemoglobina baixa eu vou chamar de anemia, né? E essa creatinina desse indivíduo que eu vou chamar de insuficiência renal. Então,
essa lista inicial de problemas, né? Lembre que essa inicial, mas a numeração vai ser mantida, você pode ter acréscimos nessa lista. Então, aqui está os problemas ativos, a febre prolongada, a hepatosplenomegalia, a anemia, a insuficiência renal, né? E você colocou aqui no problema 5, esse problema é resolvido ou inativo. Lembra você, se um novo problema aparecer, ele vai ver o problema número 6, tá bom? Você, ao longo do tempo, porque essa numeração, ela é mantida, mesmo que você, esse indivíduo, venha apresentar aos seus 60 anos de idade um infarto do miocárdio, e ele vier para esse hospital, né? Você tem já aqui uma lista de problemas. Esse problema que vai ser o mais importante agora, ele é o mais importante, mas esse paciente já tem uma lista com 6 problemas, com 5 problemas, esse problema vai ser o número 6. Isso aí é importante, se você quiser um prontuário, tipo um bom acompanhamento do que realmente vem sendo esse indivíduo ao longo do tempo, você mantenha essa numeração. Mesmo o nome do problema pode mudar, fazer fé prolongada, inclusive desse paciente, vai se chamar, depois vocês vão ver, depois que o diagnóstico confirmado, no caso, ele passou a ser uma salmonelose de curso prolongado, uma salmonelose sepsêmica prolongada, mas continuou sendo o problema número 1. Ok? A insuficiência renal, que está ali, que eu não posso dizer se é aguda, se é crônica, porque apenas eu tenho só a determinação de ureia e creatinina, mas se esse paciente resolve essa insuficiência renal, aí eu posso dizer que a insuficiência renal, ela é funcional ou ela é pré-renal, mas eu não posso assegurar isso agora, nesse momento. Então, está aqui ao lado, né, tem os problemas ativos aqui de febre prolongada, hepatosplenomegalia e tal, e nós colocamos as nossas suspeitas aqui de uma enterobacteriose sepsema prolongada, principalmente salmonelose sepsêmica, então, muito provavelmente associado com estosomose. Esse doente não tem diagnóstico de estosomose, mas o doente vem do interior, a gente sabe pela história do conhecimento que a gente tem, que enterobacteriose sepsema prolongada, que já foi uma situação muito mais frequente do que hoje, né? Eu discuto com meus estudantes, assim, a enterobacteriose prolongada, hoje, esse caso, por exemplo, que a gente pensou fortemente, provavelmente a gente iria pensar, até repensar isso aqui, já que a gente tem visto muito menos depois que a estosomose hepatosplênica reduziu a prevalência, né? Mas acho que está adequado ao exemplo, até pelas características desse paciente, né? Vamos fazer isso. Quando a gente falar da formulação diagnóstica, a gente vai tocar nesses pontos, né, da raciocinar com os dados que nós temos. Outra suspeita diagnóstica, doente que vem do interior, um hepatosplenomegalia importante, né, queda de estado geral, anemia e tal, a possibilidade de calazar tem que ser pensada, né, com as duas possibilidades estão maiores. Você pensou na possibilidade de afastar um linfoma, né? O linfoma pode dar, somente um linfoma não Hodgkin, né? Pode apresentar, às vezes, mais gânglios, né? As doentes não tinham gânglios assim aumentados, então essa possibilidade reduz, mas pode estar a hepatosplenomegalia, é possível de acontecer, né? Tuberculose, né? Sempre no doente com febre prolongada é um diagnóstico que é pensado na tuberculose, mas não vai explicar uma grande hepatosplenomegalia que esse doente apresentava. Mas lembra, o doente pode ter uma doença de base, que seja extosomose, e pode ter qualquer outra doença infecciosa em cima, né? Principalmente as doenças infecciosas que são de prevalência alta, como é a tuberculose. Então, ficou com possibilidade a ser afastado. Por exemplo, se esse doente, na hemocultura desse paciente, crescer logo salmonela, o diagnóstico vai ser uma enterobacteriose sepsema prolongada, né? Se não crescer nada, eu vou avaliar calazar, possibilidade de calazar desse paciente. Se não tiver calazar, você vai pensar em outros diagnósticos. Anemia provavelmente secundária, a própria febre prolongada, que está levando a febre prolongada à hepatosplenomegalia. Poderia tanto a enterobacteriose sepsema prolongada e calazar pode ser causa de anemia importante, e a insuficiência renal, tinha comentado, não posso dizer assegurar, mas posso suspeitar que ela seja pré-renal. Né? Lembre que primeiro que esse paciente parece que está hipovolêmico, porque ele se levanta, a pressão cai. Né? Então, é uma possibilidade que ele tenha uma insuficiência renal pré-renal. Se ele for expandido com soro fisiológico e essa insuficiência renal dele desapareça, quer dizer, ele for tratado a insuficiência renal dele, quer dizer, ele voltar a ter níveis de ureia e creatinina normais, praticamente eu fechei o diagnóstico de insuficiência pré-renal.
Então, a descrição do raciocínio clínico é fundamental. Ela está ficando, desaparecendo de quando o estudante escreve, isso era a rotina, né? Se Vitória quiser falar, a professora já ensina há muito tempo também aqui, porque a formulação diagnóstica deixaram de ser feitas, né? O interno, ele internava um paciente, você tinha um prontuário que tinha formulação diagnóstica. O que é que você está pensando? Fazia a descrição do raciocínio clínico. Isso é fundamental, não é? Você não só poder falar do que é que você está pensando, mas você escrever o que é que você está pensando. Né? Inclusive, você fica no desafio, você vai escrever, você tem que ir ao livro, você tem que ler, você tem que discutir. Então, a formulação diagnóstica é fundamental. Vitória, se quiser falar alguma coisa, a pergunta é a seguinte: por que desapareceu dos prontuários, dos residentes, dos internos, o item formulação diagnóstica? A gente precisa retornar isso aí. Isso é fundamental para o raciocínio clínico, treinar raciocínio clínico. Né? Então, o que a gente orienta é arrume a sua formulação diagnóstica, começando pela representação do problema. Aquela coisa de uma sentença. Né? Então, você diz assim, é um paciente jovem, procedente de zona rural da Bahia, com febre de longa duração, hepatosplenomegalia volumosa e anemia. Você pode dizer, com esses dados, como está lá no exemplo lá do manual. Né? Tomando por base a combinação desses achados, as etiologias consideradas inicialmente como mais prováveis são enterobacteriose septicemia prolongada e Kawasaki. Então, aí você vai dizer que a ausência de leucopenia fala contra, digamos, reduz essa possibilidade de calazar, aumenta a possibilidade de enterobacteriose septicemia prolongada, e aí você vai entrar na insuficiência renal, vai discutir que ela provavelmente é pré-renal, mas é fundamental, né? Extosomose vai aparecer durante a sua descrição do seu raciocínio, que um paciente vem de zona rural, o paciente pode ter uma hepatomegalia extosomótica e ter feito enterobacteriose septicemia prolongada, né? Então, vocês vão descrever. Então, isso aí é fundamental. Estou começando no raciocínio clínico. Mas você vai desenvolver um raciocínio clínico, você elaborando o seu pensamento, né, discutindo com quem tem mais experiência, lendo, né, no livro, né? Então, é fundamental. Depois vem os planos. Né? Os planos estão baseados também na sua lista de problemas. O problema 1 é febre prolongada, o problema 2 é hepatosplenomegalia, você está pensando em enterobacteriose septicemia prolongada, então, está lá no seu plano que você vai fazer uma avaliação hematológica para o doente, você vai fazer hemocultura para o paciente, se vê que não está crescendo nada nessa cultura do paciente, você vai investigar calazar, mesmo não sendo a suspeita principal, né? Mas você vai ver essa medula do paciente, você vai ver uma avaliação até imunológica, mas normalmente o que a gente busca mesmo é leishmania, a nível de medula, menos frequentemente, até pelo risco de função esplênica, que pode aumentar essa probabilidade de você encontrar leishmania, mas um paciente, como você pensou em septicemia, em enterobacteriose septicemia prolongada, você colhe hemocultura para o doente, várias hemoculturas, normalmente 3 hemoculturas para o paciente, né? E você começa antibiótico. Então, se o doente está respondendo a antibioterapia, a cultura vai lá, dá uma olhada, está crescendo alguma coisa aí na placa, etc., né? Está crescendo alguma coisa e tal, e o doente está respondendo, né? Está ficando apirético, né? Não há porque você ter que fazer punção medula ou punção esplênica nesse doente. Ele está respondendo, tudo indica que é uma bactéria, né? Está respondendo antibiótico e tal. A anemia, avaliar se essa anemia está totalmente explicada pelas causas, mas você não pode afastar. Agora vai ser difícil você confirmar se essa pode ser uma anemia também por deficiência de ferro. Até um paciente que vem de lá de fora, do interior, pode ter parasitose intestinal, que possa levar a isso, mas tudo indica agora, quer dizer, a causa principal de pensar nessa anemia dele são essas próprias doenças que estão ali colocadas com as causas de febre prolongada e hepatosplenomegalia, né? A insuficiência renal, avaliar a possibilidade de insuficiência pré-renal, considerar a possibilidade de necrose tubular aguda e nefrite intersticial. Lembra que ele tinha aquele leucócitos no sedimento urinário, né? Nefrite intersticial, até por salmonela, né? Pode dar nefrite intersticial, por infecção.
caso ele não recupere com expansão de volume. Então, a primeira coisa aqui é expansão de volume. Um teste, na verdade, é um teste terapêutico, é diagnóstico, né? Se você dá soro fisiológico no doente, você está desidratado, você expande ele, ele responde, aí o que foi solicitado de exames, tá, né? Visando as suspeitas para o problema 1, serão coletadas amostras de sangue para hemoculturas, e-mail específico para piogênese e salmonela, e solicitados hemograma, blá, blá, blá. Lá no manual, a gente comenta mais sobre essa avaliação diagnóstica. O plano terapêutico para o problema 1 iniciou, nesse caso, o paciente coletou sangue para hemocultura, né? E iniciou ciprofloxacina, nesse caso, né? E recebeu soro fisiológico, porque a doença está imaginando, está desidratado, está fazendo insuficiência renal, vamos expandir esse indivíduo. Fez um plano, então tem três planos, depois vem um plano educacional, né? O doente vai ser, mesmo que você não explica agora, mas você vai explicar o doente durante o internamento, né? Vou explicar para ele, algumas coisas você tem que explicar agora. Por que ele está internado? Por que você está imaginando que ele pode ficar mais de uma semana ou até mais de 2 semanas internado aqui no hospital, né? Você precisa investigar a doença, o tratamento leva algum tempo para ser concluído, né? E você já aproveita e já orienta o indivíduo desse contra cuidados higiênicos, para ele não adquirir parasitose e tal, né? Orienta o paciente na presença de familiares, se orienta também os familiares desse paciente num caráter mais preventivo. Então, a folha de frente do prontuário, isso vai ser preso na folha de frente do prontuário do paciente. Então, a folha de frente do prontuário, ela vai estar exatamente nesse caso que o doente está sendo internado, ela vai ficar similar ao que você fez ali durante na observação inicial, que você fez a lista de problemas. A mesma lista de problemas. Você não vai fazer uma lista de problemas na hora que você interna, uma lista de problemas que está na frente do prontuário. Então, a lista de problemas vai ser a mesma. Aqui você vai ter o nome do problema, né? Febre prolongada. Ele já vinha com febre desde janeiro de 2014, né? Repare só, janeiro de 2014, mas esse paciente, o que a gente coloca lá é que um paciente está sendo internado em 2014. Então, não vai fazer essa conta aqui para 2019, ou 2021. Então, aqui a febre prolongada, a data, né? Que ele está ativo, a hepatosplenomegalia, a única data que você pode colocar é a data que você detectou. Obviamente que ele não começou a ficar hepatosplênico agora, mas é a data da detecção da hepatosplenomegalia, que é a data da sua avaliação. A anemia, você pode botar essa data de 8/4, porque foi a data que está lá no relatório que o paciente trouxe do interior, da mesma forma que a ureia creatinina também está lá a data do interior. E a hérnia umbilical, a operação em 2008, que foi a data que ele me informou que fez essa cirurgia. Ela está nos problemas, nessa coluna de problemas inativos e resolvidos. Então, aqui você tem a lista de problemas do indivíduo, né? Essa lista de problemas está na frente do prontuário. E aqui uma nota já de evolução, esse formato chamado SOAP, né? Ou SOP, mais SOAP, né? Você pega isso aqui trazendo para o Brasil, mas é um SOP original, em inglês e tal. Então, você não precisa, quando você faz evolução, obrigatoriamente pegar o doente tem 10 problemas, você não precisa colocar todo dia 10 problemas, mas aqueles problemas que você precisa evolução, né? Então, você pode ser baseado, ele já teve o diagnóstico, se ele já teve o diagnóstico de salmonose septicemia prolongada, a gente vai dizer aqui por que esse diagnóstico foi feito. Então, você tem o problema 1 aqui, está ainda febre prolongada, mas vai mudar, né? Está febre prolongada aqui na lista de problemas na frente do prontuário. Mas aqui você vai sabendo que você vai fazer uma modificação aqui. E também vai fazer uma modificação aqui na insuficiência renal, que está escrito só insuficiência renal, mas na insuficiência renal você já está dizendo que é aguda. Por quê? Você tem o SOAP tem o S de dados subjetivos. No dia 22/4, o doente está referindo que não sente febre e diz se sentir curado e quer voltar para casa, tá, né? Está conversando com você, está se expressando, são os dados, portanto, subjetivos. O objetivo, ele
você tem um pulso de 75, uma pressão de 110 por 75, mercúrio, temperatura, tal, né? O doente vem apirético nas últimas 24 horas, a hemocultura cresceu salmonela, né? Cresceu salmonela, você se identificou que essa causa da febre dele é essa salmonelose sepsêmica prolongada, está urinando bem, mas o mais importante que ele normalizou a ureia e creatinina. Normalizou a ureia e creatinina, com expansão de volume, o que diz para você que a insuficiência renal do paciente foi uma insuficiência renal funcional, insuficiência renal aguda. Então, aqui está S de subjetivo, o O de objetivo, o A é o A de avaliação. Como é que você avalia esse paciente hoje? Né? Aqui foi confirmado o diagnóstico de salmonelose septicemia prolongada, 3 dias sem febre, reversão da insuficiência renal com hidratação, dado consistente com o diagnóstico de insuficiência pré-renal devido a hipovolemia. O S subjetivo, o O de objetivo, o A de avaliação e o P de planos, né? O seu plano, manter a ciprofloxacina, está no 8º dia, foi informado que será observada a evolução por mais alguns dias, quando deverá ter alta e marcado o retorno para o ambulatório. Então, já deu uma certa tranquilizada ao paciente, está melhorando, e se tudo correr como se imagina, ele logo mais vai ter alta. Então, aqui já está a mudança aqui, né? Uma possibilidade, o que eu gosto, é você pode manter o nome anterior do problema, botar indicar aqui com a seta que você mudou para salmonelose septicemia prolongada, né? Poderia colocar diretamente salmonelose septicemia prolongada, mas está se vendo na evolução que aquele paciente tinha febre prolongada e passou a ser salmonelose septicemia prolongada. Dessa forma aqui, com setinha, fica mais claro isso aqui, se o indivíduo olha e ele tem essa ideia clara e tal, né? Tem a hepatosplenomegalia, anemia, insuficiência renal aguda agora, né? E a hernia umbilical vai continuar aí, que é um problema que está resolvido e inativo. Certo? Aqui, bom, já falei aqui, a folha de frente atualizada, devido ao aumento da certeza do problema 1, né? E só que apareceu um outro problema, o exame de fezes dele mostrou citosoma. Ovos de citosoma no exame de fezes. Então, vai ser o problema número 6, tá certo? Número 6. Né? Você não vai assegurar que essa esplenomegalia seja dextrosomose obrigatoriamente, mas vai permanecer aqui 2, né? E a citosomose entra aqui como problema 6. Repare que ele entrou como problema 6. Ele não mudou a ordem dos problemas. E olha que ele está depois do problema, que é um problema inativo. Tá certo? Então, outra coisa que eu acho que ajuda é você ter lá no AVA já uma folha em que você pode colocar ela também. Você pode ter no seu prontuário, na arrumação, a folha de frente é a folha de frente do prontuário. Você pode manter a história da admissão do paciente, né? Se é um paciente que está sendo admitido agora, você fez a observação do doente, mantém ela, e você pode ter um quadro de exames. Então, quem olha esse prontuário do doente, rapidamente vai ver como é que esse doente chegou, porque ele tem a admissão lá no prontuário, você tem a lista de problemas presa lá, uma folha de pronto, ali já lhe dá uma visão rápida da situação desse paciente, através dos problemas, né, ativos e os problemas inativos resolvidos. E se você tem uma folha de exames, né, e com prontuário computadorizado, isso facilita, né, porque você pode ter olha logo lá os resultados, vê a evolução desses resultados. Alguns modelos de prontuário eletrônico possibilitam, inclusive, você fazer gráfico, né, ver a evolução da hemoglobina, ver a evolução da ureia, ver a evolução da creatinina e tal, né. Então, esse quadro de exames, ele é importante, né, se você não tem isso computadorizado, você tem isso preso no prontuário, né, que ajuda também, porque senão o indivíduo está vendo um prontuário, está tendo uma folha, se ele não estiver junto do computador, quer dizer, às vezes você procura facilitar também com o impresso também, né? Com o impresso. Então, aqui você tem, obviamente que essa lista, vocês vão ver lá, ela não é desse tamanho só, apenas eu dei um exemplo aqui, por exemplo, como é que está evoluindo, sempre que tiver um exame, você coloca aqui a data, né, 10/4, foi, né, tal, estava 6.500, leucócito e tal, aqui está a evolução da ureia, até a ureia se normalizar, a creatinina se normalizar, no dia 23/4 teve esse Mansoni, óbvio, Mansoni, a hemocultura dele
tá aqui, né? Algumas coisas a gente bota até da parte de baixo, alguns que você bota aqui laboratório, né? E a hemocultura não estava aqui nessa lista, você pode colocar ela na lista, né? Porque isso aqui se isso aqui está em Word, por exemplo, né? Tá, você pode colocar na lista ou colocar aqui embaixo, né? A hemocultura. Pode colocar também aqui raio-x de tórax, exame de imagem que foi feito nesse quadro de exame do paciente, tá certo? E quando tiver alta, por exemplo, sumário de alta do paciente, né? Você faz o sumário de alta, não precisa ser longo, mas pode ser bem informativo. Pode ser sumário de alta, se o paciente tem alta, pode ser sumário para transferência, se o paciente vai para um outro serviço, para outro serviço da Bahia, ou Salvador, até fora de Salvador. E é interessante você ter um impresso dado ao paciente, com envelope, né? Porque diz a ele, orienta, olha, se a senhora for vista em qualquer lugar, numa emergência, não for aqui no hospital, né? É interessante que mostre ao médico esse sumário que eu fiz aqui para lhe ajudar. Nós não temos aí no sistema nosso aqui de uma ligação entre os serviços, por exemplo, o paciente interna no Roberto Santos foi do Hospital das Clínicas, em que, através de senha, de permissões, a pessoa que atende o paciente lá, ele possa ter acesso a algumas informações que estão no Hospital das Clínicas, né, que foi colocado no Hospital das Clínicas. Tem um serviço central, obviamente, com toda a segurança, né, e que lhe dê essa possibilidade. Então, a gente procura ajudar ao paciente para que ele não chegue no lugar, né? Às vezes, muitas vezes, a gente acompanha doente no ambulatório, no Hospital das Clínicas, depois fica sabendo que esse doente foi atendido na emergência do HGE em algum lugar. Quer dizer, uma coisa é o indivíduo ser atendido sabendo o que se deve, já se sabe que ele tem, através quem acompanhou ele no Hospital das Clínicas informa, né? E outra coisa é chegar com um desconhecido no serviço de emergência, né? Então, você pode fazer um pequeno sumário, podia ser um sumário de óbito, no caso do Hospital das Clínicas, que tem serviço de anatomia patológica, por exemplo, né? É importante que lá na patologia, o indivíduo vai fazer o sumário, vai olhar o caso, né? E vai definir depois qual foi o diagnóstico na anatomia patológica, vai facilitar para ele se ele tem um sumário, né? Se ele tem um sumário. Depois ele pode olhar os detalhes dentro do prontuário, mas tem o sumário de óbito também. O sumário, inclusive, a gente tem que olhar que eles podem se prestar para questões legais também, né? Questões legais. O prontuário, se for alguma coisa legalmente, for acionado alguma coisa, é importante de que isso esteja bem relatado dentro do prontuário. Né? E, às vezes, o indivíduo que vem rever o prontuário, até para a questão dos custos, por exemplo, custos hospitalares, né? E as coisas estejam bem documentadas, né? E um sumário de alta pode realmente facilitar. Então, aqui está um sumário de alta, quais foram os problemas do paciente, né? Os problemas ativos, ou né, pode colocar ativo e resolvido também, ou inativo, e o SOAP aqui, né? Poderia já ideia, o paciente internou-se com febre e tal, como é que está a sua avaliação final? Foi definido que a tensão malocéptica prolongada, está comprovado, no paciente com estosomose, foi tratado com ciprofloxacina, com praziquantel, o que é que você achou da anemia e tal, né? Depois esse paciente pode voltar ao ambulatório, né? E no ambulatório vai dar seguimento, né? Vai dar seguimento. Está lá a lista de problemas, presa lá no prontuário do paciente, ou vista através do computador, e ele voltou aqui no ambulatório, né? Com salmonellocepsia prolongada, anemia, problema 1 e o 3, né? Como é que ele estava, você vê que a hemoglobina dele já subiu, o baço já está menor, o fígado também está menor, a sua avaliação, o paciente está bem, evolução esperada para a salmonelose sepsia prolongada, menor dimensão do fígado e baço, aumento dos níveis de hemoglobina e hematócrito, e os planos seus, aí você colocou, apesar do plasmode de fezes não ter revelado parasitos, considerando o fato do doente nunca ter usado antialmínico, com exceção do oxaliquine, foi prescrito mebendazole e tal. Solicitamos hemograma, plasmode de fezes, sumário de urina, e ele vai retornar após 6 meses.
Então, vamos imaginar que esse paciente aqui está a lista de problemas atualizada quando você viu no ambulatório. A febre prolongada, que era somnolencia prolongada, você colocou aqui com o problema resolvido, então ele tem duas datas. A data que ele era ativo, a data que está resolvido, a hepatosplenomegalia vai continuar aí, né? Então, não tem certeza nem do que é isso aí. Ela reduziu, porque reduziu pelo tratamento de somnolencia prolongada, mas ela pode estar aí, provavelmente, pela exosomose. A anemia do doente, se ela já resolveu, ela está aqui na data da resolução, a data que estava ativa, a insuficiência renal aguda foi logo resolvida lá, ainda dentro do próprio internamento, né? Na hora da saída, você viu que ele estava sem insuficiência renal, você colocou como resolvida, essa hernia umbilical do paciente foi operado, está aqui como resolvida inativa, e a extosomose dele foi tratada, mas está aqui com um problema ativo, né? Não pode assegurar de que esse problema está totalmente debelado. Aqui, você tem lá no AVA, né? Deixa eu ver aqui, isso aqui, os formulários, né? Que você pode preencher ele ou eletronicamente, quer dizer, está no Word, né? Pode imprimir ou não, né? Tá a folha de frente do prontuário, uma folha do SOAP, né? E uma tabela de evolução e sumário de exames, ok? Então, eu coloquei alguns comentários finais aqui. Esse tipo de prontuário ele representa uma contribuição importante ao que vem sendo mostrado isso através de vários artigos, realmente você vê isso em revistas de educação médica, né? É uma importante contribuição para a qualidade do paciente ao paciente e do ensino em saúde, para o uso eficiente do POP, é importante que os estudantes de graduação, os residentes das diversas áreas de saúde aprendam a usar corretamente esse modelo de prontuário, estou falando corretamente, né, que usa, né, os residentes, provavelmente tem vários de fora, não foram treinados aqui por nós aqui, e fazem listas que a gente não concorda, não são boas listas, coloca interrogação no nome de problema, você não pode ter interrogação no nome de problema, quando você interroga, você está colocando uma suspeita diagnóstica, um problema não é uma suspeita diagnóstica, né? Não é algo que você não tenha certeza. Então, é importante que eles aprendam corretamente esse modelo de prontuário, que é, na verdade, o mais usado atualmente nos melhores hospitais de diversos países, né? Então, nós, professores, preceptores, temos um papel importante para orientar os estudantes e residentes no uso correto desse modelo de prontuário. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Se tiverem dúvidas, comentários, por favor, eu estou à disposição. Alguém quer comentar? Os professores, os estudantes? A professora Vitória perdeu o contato? Não, ela teve que sair, professor. Mas ela desejou feliz Páscoa a todos. Ok. E vocês não têm comentários, pessoal? Vocês têm feito, não fazem ainda? Por que não aprenderam? O que é que está faltando, se não estão fazendo? Professor, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, em relação à ordem, é uma dúvida até boa, em relação à ordem dos problemas, se existe uma ordem de importância, pelo menos nos semestres anteriores, a lista, ela vinha em ordem dos problemas mais graves ou mais que exigiriam uma intervenção mais imediata, digamos assim, ou não existe isso? Se a sua lista de problemas é a primeira que você faz, tá certo? Você pode definir o que você achar prioridade. Mas uma coisa é fundamental na lista de problemas, ela é cumulativa. Né? Ela é cumulativa. Você tem que imaginar que um paciente, ele é visto em vários momentos, em vários internamentos, em várias visitas de ambulatório. Então, se você quer uma coisa
realmente frequente. Às vezes até o professor, não, tem que botar mais na frente, etc e tal. Mas pare para pensar o seguinte, se você tem a folha de frente do prontuário, não é? O prontuário como sendo tipo um dicionário, né? Se você começar a modificar a ordem dos problemas, vai ficar muito mais difícil você realmente entender esse paciente, principalmente o que você é visto ao longo do tempo, entendeu? Então, a recomendação, isso desde lá do primeira publicação de Lawrence Weed, ele colocava essa importância do número. Então, se você internou um paciente que tem infarto do miocárdio, diabetes mellitus, então você pode colocar infarto do miocárdio como primeiro problema. Nada disso, mas ele tem 7 problemas, ele tem infarto do miocárdio é o problema número 8. Quando você fizer a evolução diária desse paciente, o problema mais importante é o número 8, porque ele está internado na unidade coronariana para tratar a questão do infarto do miocárdio. Então, por favor, se quiser um prontuário liso para ser acompanhado ao longo do tempo, não modifique a numeração. Vocês vão ter essa ideia das pessoas, modifiquem. Olha, você perde totalmente aquilo que é a coisa do prontuário para o problema, entendeu? Que é essa questão realmente do acompanhamento e tal. Eu sei que as pessoas pensam dessa forma, mas não, na prática isso só faz atrapalhar. Então, ele é cumulativo. Não custa nada você pegar o problema número 10 e trazer ele para a sua evolução diária. Né? O número 10, ele está na lista com o número 10, mas na sua evolução é o problema número 10, o problema mais importante do momento. Mas você vê, o problema número 1 é diabetes, o problema 2 é hipertensão, e o problema 10 é infarto do miocárdio. Mas você está avaliando, está evoluindo infarto do miocárdio, mas você está vendo que o paciente é diabético, é hipertenso, né, que teve um problema, e você tem as datas em que esses problemas foram passaram a existir, e as datas que os problemas passaram a ser inativos e resolvidos. Lembre que certos problemas, eles serão ativos todo o tempo. Diabetes, ele é ativo durante todo o tempo. Você pode controlar o paciente com diabetes, mas ele tem diabetes, né? Ele não vai se resolver, ele não vai passar para a lista de resolvido inativo. Ele está controlado, o doente pode ter diabético tipo 2, ele perdeu peso, ele está usando um antidiabético oral, a glicemia dele está sendo mantida normal, tá certo? Mas você não diz que esse problema é resolvido. O paciente tem hipertensão arterial primária, ele é hipertenso, né? Ele está usando diurético, inibidor de enzima de conversão, tal, e a pressão está controlada, mas ele não passa a ser problema resolvido. Ele é problema sempre ativo, ele está recebendo educação, orientação, olha, né? O senhor tem tensiômetro em casa, meça, faça a lista das pressões, me traga, né? Está marcado para o senhor retornar daqui a tantos meses, né? Ótimo, sua pressão está controlada, mas ele tem hipertensão, e é um problema ativo, né? Então, problemas crônicos como diabetes e hipertensão arterial serão sempre problemas ativos, não problemas resolvidos, a não ser que o paciente tenha um diabetes secundário. Quer dizer, ele tem um diabetes secundário, usou corticóide durante o tempo, fez diabetes, então aquele problema é ativo. A mulher fez diabetes durante a gravidez, e isso desaparece, etc. E tal. Então, foi relacionado basicamente com a gestação, né? Com diabetes gestacional. Mas um diabetes tipo 2, um diabetes tipo 1, tal, você vai manter ele com problemas ativos. Entendeu, pessoal? Ok, professor, obrigada. Nem nada. Ok, pessoal, mais algum comentário? Se não tiver comentários... Professor? Diga. É sobre a aula em si. O senhor vai disponibilizar a gravação, porque... O senhor vai disponibilizar a gravação? Espero que ela saia boa, sim, né? Teve outras aí que não saíram, tiveram muito paradas durante. Parece que, aparentemente, não teve muita interrupção. Teve interrupção por causa da internet, alguma coisa dessa aí? Não. Todos que o senhor disponibilizou estavam ótimas. É porque, por exemplo, eu acredito que eu não seja a única, mas, além da aula, eu ainda, posteriormente, eu revejo as aulas, justamente para fixar, entender os conhecimentos e reforçar o que eu aprendi e também fazer aplicação. Então... Não, mas isso normalmente eu mando. Todas as aulas que eu gravo estão gravadas. Agora teve umas com muitas interrupções. Eu mandei os slides, certo?